Pouca gente percebe, mas a história de Jó não começa na terra. Ela começa longe dos olhos humanos, num lugar onde decisões invisíveis geram consequências visíveis. Esse já é o primeiro choque. Nem todo sofrimento nasce de um erro, nem toda dor é castigo. Às vezes, o que parece caos é apenas o reflexo de uma realidade maior, que ainda não se revelou. Jó era justo, íntegro, temente a Deus, e justamente por isso entrou na maior crise da sua vida. O texto bíblico vira a lógica humana de cabeça para baixo e sussurra algo incômodo. Fazer tudo certo não é garantia de uma vida sem dor. Talvez seja por isso que essa história atravessa séculos, porque ela conversa com quem sofre sem entender, com quem ora sem resposta e com quem tenta achar sentido onde só há silêncio. Jó não é apenas um personagem antigo. Ele representa todo ser humano que, em algum momento, pergunta em silêncio: por que comigo? Enquanto Jó seguia sua rotina comum na terra, havia um diálogo acontecendo no céu. Deus menciona Jó não como acusação, mas como exemplo. Um homem íntegro, fiel, que não servia por interesse. E é nesse ponto que Satanás levanta a suspeita. Será que a fé de Jó resistiria se tudo lhe fosse tirado? O detalhe mais impactante é que Jó não foi consultado. Ele não foi avisado, não foi preparado, não recebeu contexto algum. A fidelidade dele foi colocada à prova sem que ele soubesse que estava em uma batalha espiritual. Para Jó, tudo parecia apenas azar, tragédia, perda inexplicável. Mas nada ali era aleatório. Essa cena no céu revela uma verdade dura, porém libertadora. Nem todo sofrimento começa na terra. Às vezes, a dor que confunde é apenas o eco de algo maior que os olhos não conseguem ver ainda. E essa compreensão não encerra o sofrimento. Ela apenas abre espaço para enxergar o próximo capítulo. A partir dali, a história ganha um ritmo quase sufocante. Um mensageiro chega dizendo que os bens foram roubados. Antes que a notícia seja absorvida, outro aparece anunciando que os servos foram mortos. E quando ainda não há tempo nem para o choque virar lágrima, um terceiro traz a notícia mais devastadora. Os filhos de Jó haviam morrido. Não houve intervalo, não houve pausa para respirar, apenas queda atrás de queda. O texto bíblico faz questão de mostrar essa cadência acelerada. Um mensageiro após o outro, como se a dor não desse trégua. Isso ensina algo profundo. Há sofrimentos que não chegam aos poucos, chegam em avalanche. E quando isso acontece, o ser humano não tem tempo de se preparar emocionalmente. Ele apenas tenta ficar de pé enquanto tudo desmorona ao redor. Diante desse colapso total, Jó reage de forma inesperada. Ele rasga suas vestes, sinal de luto genuíno, mas em seguida se prostra e adora. Não há acusação, não há revolta direcionada a Deus. O ponto-chave é silencioso e poderoso. Jó não culpou Deus. E essa reação não encerra a dor. Ela apenas revela algo que será testado ainda mais profundamente no próximo nível da prova. A segunda prova, a saúde. Depois das perdas externas, a batalha desce para o corpo. Jó, que já havia perdido tudo ao redor, agora perde o próprio conforto físico. Feridas tomam seu corpo da cabeça aos pés. Dores constantes, aparência deformada. A prova deixa de ser apenas emocional e se torna visível, pública, impossível de esconder. Jó passa a ser visto como alguém amaldiçoado, evitado, observado à distância. A dor não é só física, é social. O sofrimento agora fala por ele, mesmo quando ele permanece em silêncio. É nesse cenário que surge a fala mais dura vinda de quem estava mais perto. A esposa, cansada e ferida, solta a frase que ecoa até hoje: amaldiçoa a Deus e morre. A resposta de Jó é simples e profunda: receberemos o bem de Deus e não o mal. A mensagem fica clara: fé não depende de conforto. E quando tudo dói, essa verdade começa a ser tensionada ainda mais. O silêncio que conforta e a fala que machuca os amigos de Jó chegam para vê-lo e, ao perceberem seu estado, fazem algo raro. Ficam 7 dias em silêncio.
Nenhum discurso, nenhuma explicação, nenhuma tentativa de corrigir, apenas presença. Nesse momento, o silêncio deles é o maior consolo que Jó recebe. O problema começa quando eles decidem falar. Movidos pela lógica humana, tentam explicar o inexplicável. Para eles, sofrimento só podia significar pecado escondido. Se Jó estava passando por aquilo, algo errado ele tinha feito. A dor precisava ter uma causa moral. É aqui que a história ensina uma lição dura. Nem todo conselho ajuda, nem toda explicação vem de Deus. Às vezes, a tentativa de explicar a dor do outro machuca mais do que a própria dor. E Jó, agora ferido por fora e por dentro, começa a falar. Jó abre a boca e deixa a dor sair. Ele não finge força, não disfarça angústia, não espiritualiza o sofrimento. Questiona, lamenta, expõe sua confusão diante da aparente injustiça. Ele fala como alguém que ainda crê, mas não entende. O mais interessante é que Jó não é punido por isso. Ele não é rejeitado por questionar. Pelo contrário, o texto mostra um homem que se recusa a mentir para Deus. Sua fé não é cega, é relacional. Ele fala porque confia, não porque desistiu. Esse ponto é central. Deus não repreende Jó por suas perguntas. Isso revela algo libertador. Questionar não é perder a fé. Às vezes, é justamente o contrário. E quando os argumentos humanos se esgotam, surge uma nova voz na história. Eliú aparece depois de todo o debate, mais jovem, mas com uma perspectiva diferente. Ele não acusa Jó como os outros, nem tenta defender Deus de forma simplista. Sua ideia principal é que o sofrimento nem sempre é punição, às vezes é ensino. Ele apresenta a possibilidade de Deus falar de várias formas, pela consciência, pela correção, pela dor. Não para destruir, mas para amadurecer. Não para humilhar, mas para alinhar. É uma visão mais ampla, menos imediatista. Essa fala prepara o terreno para algo maior. Porque antes de Deus responder, o coração de Jó precisava ser expandido. A dor, quando não endurece, pode gerar amadurecimento. E então, finalmente, Deus fala. Quando Deus se manifesta, ele não explica o porquê. Não entra em debates teológicos, nem responde às acusações. Em vez disso, ele revela quem ele é. Fala da criação, da natureza, dos limites humanos e do seu poder soberano. Deus cita o Behemote, o Leviatã, os mistérios do universo. Não para humilhar Jó, mas para reposicioná-lo. A mensagem é clara. Existe uma ordem que o ser humano não controla, mas que está nas mãos de Deus. Aqui fica evidente que Deus é soberano e o ser humano é limitado. E essa revelação não resolve o sofrimento. Ela transforma quem sofre. E é essa transformação que começa a acontecer em Jó. Diante da revelação, Jó não argumenta mais. Ele reconhece sua limitação e se arrepende, não de pecados ocultos, mas da postura de tentar compreender tudo a partir de si mesmo. Algo muda dentro dele antes de qualquer mudança externa. A frase resume tudo. Antes eu te conhecia de ouvir, agora os meus olhos te veem. Jó não ganhou respostas, mas ganhou revelação. Ele não saiu da dor com explicações, saiu com intimidade. Essa transformação interna é o verdadeiro ponto de virada da história. Porque antes de Deus restaurar coisas, ele restaura o coração. E isso prepara o terreno para os próximos acontecimentos. Deus então se volta aos amigos de Jó e os repreende. Eles falaram muito mas não falaram corretamente sobre ele. A ironia é forte. Quem tentou defender Deus acabou sendo corrigido por ele. O mais impressionante é o papel de Jó nesse momento. Deus pede que ele ore pelos amigos. O homem que foi acusado agora intercede. O ferido se torna instrumento de reconciliação. Aqui aparece maturidade espiritual genuína, intercessão e humildade. Jó não apenas sobreviveu à dor, ele foi moldado por ela. E então, a restauração acontece. Deus restaura Jó em dobro. Bens, família, vida longa. Mas o texto deixa claro que a maior restauração não foi material.
Jó saiu diferente de como entrou. Mais profundo, mais consciente, mais alinhado. A nova família não apaga a dor da antiga, mas mostra que Deus não desperdiça histórias. A restauração não nega o passado, ela ressignifica. Jó não saiu apenas abençoado, ele saiu transformado. E essa é a verdadeira vitória da história. Não viver sem dor, mas atravessá-la sem perder a fé. Se essa história falou com você, talvez seja porque você também esteja vivendo algo que não entende. Aplique isso à sua vida. Nem toda dor é castigo, nem todo silêncio é abandono. Continue caminhando, mesmo sem respostas. Interaja, compartilhe, inscreva-se no canal e ative as notificações. Histórias como a de Jó não são apenas para serem ouvidas, são para serem vividas com sabedoria.